O século XX foi marcado por uma época de grandes descobertas. A partir desta era, a crença sobre a origem das doenças perde embasamento em teorias religiosas e há grande avanço científico e tecnológico. A primeira grande descoberta do século XX foi a de que a transmissão da febre amarela é feita por meio de mosquitos Aedes aegypti, o que foi fundamental para o fim da epidemia urbana. A invenção do eletrocardiógrafo em 1902 por Wilhelm Einthoven possibilitou o conhecimento mais amplo das arritmias e da cardiopatia isquêmica. Apesar de suas limitações, a eletrocardiografia constitui exame de baixo custo e muito útil nas avaliações cardiológicas de modo geral. O primeiro microscópio eletrônico foi apresentado pelo físico alemão Ernst Ruska em 1931. Hoje, após aperfeiçoamentos, é capaz de ampliar imagens em até 500.000 vezes, revelando a estrutura de moléculas orgânicas e vírus. A primeira experiência de transplante de rim em seres humanos foi feita pelo ucraniano Yuri Voronoi em 1933, que transplantou o rim de um homem de 60 anos em uma mulher de 26, e o órgão funcionou bem por 2 dias. Sigmund Freud foi um médico neurologista intitulado como o pai da psicanálise, responsável pela revolução no estudo da mente humana. Em 1895 afirmou: "Sofremos de reminiscências que se curam lembrando." A psicanálise de Freud é um conjunto teórico que apoia um método de investigação clínico, um método de cura pela palavra. Freud desenvolveu um estudo sobre a cocaína, que era comercializada como tratamento para o vício da morfina, e antes de fazer parte do mercado clandestino, o uso da cocaína foi defendida por ele. A primeira vacina registrada foi no século XVIII, por Edward Jenner, que descobriu a vacina antivariólica. A varíola foi a primeira doença infecciosa erradicada por meio da vacinação. As vacinas são produzidas geralmente por agentes patogênicos, vírus, bactérias ou ainda de toxinas previamente neutralizados. Dentre os avanços das vacinas estão tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, febre amarela, poliomielite, sarampo e malária. Penicilina. A penicilina foi o primeiro antibiótico usado com sucesso no tratamento de infecções causadas por bactérias. Antes do seu desenvolvimento, muitas pessoas morriam de doenças que hoje não são consideradas perigosas. Durante a Segunda Guerra, ela salvou milhões de vidas de soldados feridos. Alexander Fleming foi o cientista que a descobriu acidentalmente em 1928, no Hospital de Londres, Inglaterra. Avanços em medicações. No dia 3 de março de 1910, foi descoberto um medicamento contra a sífilis, o Salvarsan, pelo sorologista Paul Ehrlich. 1921. A insulina foi descoberta em 27 de julho por Frederick e Charles, em uma universidade de Toronto. 1928. Penicilina. 1942. Bernard Haupter introduz o primeiro antistamínico na história da medicina humana, o Antergan, para tratamento de rinite, asma e urticária. 1964. O AZT, conhecido por zidovudina, foi sintetizado pela primeira vez. Na década de 1940, a penicilina havia sido modificada de tal forma que reduziria sua toxicidade, sendo usada em grande quantidade durante e após a guerra. Em 1944, surgiu a streptomicina, eficaz no tratamento de tuberculose, embora promovesse a resistência das bactérias. A primeira vacina relativamente efetiva foi desenvolvida em 1945 para a influenza. Em 1948, iniciou-se a sintetização da vitamina B12 para o tratamento de anemia perniciosa. Surgimento de novas medicações para o tratamento da lepra. Em 5 de julho de 1948 foi fundado o Serviço de Saúde Nacional do Reino Unido, garantindo saúde para todos, independente da classe social. Em 1954 foi introduzida a vacina para poliomielite. Houve avanços em tratamentos quimioterápicos, como por exemplo na década de 50 foi descoberto propriedades de plantas alcaloides eficazes no tratamento da leucemia. Muitas descobertas e procedimentos cirúrgicos foram aprendidos durante a guerra. Em 1953, o primeiro fechamento de defeito do septo interatrial. Descoberto também a molécula de DNA de dupla hélice em 1953, mostrando que o DNA se autorreplica, permitindo o desenvolvimento de novos tratamentos e medicações mais específicas em Décadas de 60 e 70. Graças aos testes realizados em mulheres porto-riquenhas dos anos 50, na década de 1960 surgiu a marca da primeira pílula anticoncepcional que foi autorizada nos Estados Unidos, o Enovid. Porto Rico foi escolhido para driblar as leis americanas de ética, pois havia baixa fiscalização das práticas médicas e científicas no local. Em 1972, foi desenvolvido por Hunsfield e Cormack os exames tomográficos axiais computadorizados, que permitiu o diagnóstico de lesões não detectáveis pelos métodos anteriores. Em 1973, foi apresentado por Lauterbur e Mansfield a ressonância magnética. Nela,
O paciente é submetido a um campo magnético capaz de polarizar os prótons dos tecidos e gerar imagens nítidas das áreas magnetizadas. Seu uso em medicina vem substituindo exames que eram mais agressivos em passado recente. Também na década de 1970, Werner Haber descobriu as enzimas de restrição, que são capazes de clivar a molécula do DNA e que foram utilizados no desenvolvimento da engenharia genética. E em 25 de julho de 1978, o mundo comemorou uma nova era de tecnologia de reprodução assistida, com o nascimento de Louise Brown, o primeiro bebê de proveta. De 80 e 90. Na década de 80, ocorreu o surgimento da AIDS, a doença sexualmente transmissível, que atingiu principalmente os homossexuais, obviamente sexualmente ativos, e causou grande preconceito na comunidade LGBT da época e ficou conhecida como a peste gay. Já nos anos 90, o coquetel anti-AIDS, que até então era uma doença de alta mortalidade, veio para transformar a doença em algo possível de se conviver. Além do coquetel, os anos 90 ficaram marcados pela confirmação da viabilidade genética pelo experimento no Reino Unido da ovelha Dolly, que foi gerada a partir das glândulas mamárias de sua mãe. Um pouco agora dos anos 2000, o projeto Genoma Humano foi concluído e se iniciou a fase da medicina que nós vivemos hoje, que se aprofunda no DNA humano para prevenir doenças como câncer e criar novas drogas para prevenção e tratamentos melhores.